Boa noite, muito boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês, galera? Vamos falar hoje sobre nutrição, sobre alimentação e hidratação de uma forma diferente? Pois é, eu e a Armanda a gente vem batendo aí na tecla da questão da dor crônica com uma certa frequência e a gente quer sempre mostrar que o movimento ele é possível mesmo apesar da dor e que ele traz felicidade, né? E uma coisa interessante, nós convivemos com dor crônica e a gente fala sobre isso muito abertamente. E a gente quer ser um exemplo para vocês nesse sentido e mostrar que tudo é possível. Tá, Rafa, nem parece que vocês têm dor crônica, só que a gente cuida muito disso e a gente estuda muito em relação a isso. Ok, Rafa, mas o que a alimentação tem a ver com a dor crônica? Pois é, galera, não só a alimentação, mas olha só, a hidratação, todos os pilares que a gente vem falando desde o início de todas as lives, da nossa maratona de lives que a gente vem fazendo. E o que tem a ver a dor crônica com a alimentação? A gente sabe que, de acordo com a nossa alimentação, a gente pode inflamar mais o nosso organismo ou menos. E isso está diretamente ligado à nossa resposta de dor. Ou seja, a dor ela pode ser influenciada pela alimentação, por uma noite de sono ruim, por pensamentos negativos, enfim. Hoje a gente vai conversar com a Andresa Fernandes, uma nutricionista maravilhosa, e a gente vai falar justamente isso, como que a alimentação pode controlar, pode responder aí um controle melhor em relação às inflamações e às dores. Bora convidar os dois? A Andresa já está na área, Armando já está na área, vem comigo, galera, olha só. Se vocês conhecem alguém que tem dor crônica, manda essa live. A gente pensa em dor, a gente só pensa em fisioterapia, a gente só pensa em remédios e não imagina o quanto a alimentação maravilhosa pode influenciar na nossa vida. Ei, meu amor! Tudo bem? Tudo bem, Dona? Tudo, graças a Deus. Tá me vendo bem? Abaixa um pouquinho a sua tela. Deixa eu ver aqui, cadê Armando? Que Armando não apareceu ainda. Já te chamei, viu, Armando? Apareça aí, pelo amor de Deus. Aí, vamos ver. Deixa eu ver, agora ficou bom. Caí, ó. Oi, amiga! Aí, agora deu. Deu, Rafa, deu, gente, né? Que delícia, Karina, maravilhosa! Gente, cadê Armando? E aí, querida, tudo bem com você? Meu suporte aqui, ó. Aê, gente! Deixa eu ver aqui. Meu suporte tá uma belezinha. Tá cortando um pedaço da minha cabeça, né? Mandei convite. Aí, agora tá bom, amiga. Agora tá bom. Agora tá. Eu acho que a Armando vai conseguir entrar agora. Chegou! Aê! Boa noite! Eu tive até mim. Andresa, tudo bom? Mil infartos. Eu não, eu tô muito tranquilo. Eu tô tranquila. Depois que eu fiquei mais tranquila ainda. Eu fiz os exercícios respiratórios antes, eu tava muito tranquilo. Ai, que maravilha. Gente, que bom, Andresa. Agora tá plena. Maravilhosa. Oh, meu suporte aqui tá manco, gente. Vamos orar que o negócio vai ficar normal. Se eu fizer assim com a cabeça, fica retinho. É ótimo. Aí. Agora deu. Agora deu. Gente, hoje a gente está recebendo a Andresa na nossa maratona de lives e é assim um super prazer a gente conversar com uma nutricionista que eu amo de paixão, sou suspeita, né? Que eu tenho. É super verdadeira, né? Eu sou a fã. E a gente vai falar, né, Armando, de um tema bem legal Sim. que a gente vem batendo aí numa tecla com uma certa constância, que é Sim. em relação à dor. E a gente não queria fugir desse tema
ao falar sobre alimentação, né? Sobre alimentação, sobre Sim, com alimentação, certeza. que a gente sabe que a alimentação, ela está diretamente ligada a tudo, né, Andressa? A nossa digestão, a nossa, né, a questão aí de oxidação, de produção aí de, né, de antioxidantes, de oxidação, enfim. E A gente depende da alimentação de radical livre, né? radical livre. E a gente sabe que nessa rotina que a gente vive hoje, a busca por alimentos inflamatórios, até de forma inconsciente, ela é maior, primeiro, por facilidade, e segundo, por vontade, né? A gente sabe que essa questão de todo um estresse, muita gente às vezes que sente dor realmente quer uma alimentação que vai aconchegar um pouquinho mais. Enfim, a Andressa vai falar sobre isso tudo. Ah, boa noite, eu não paro de falar, né? É assim mesmo, tá? Isso é porque a Rafa ficou nervosa quando eu entrava, ela precisou desabafar, falar bastante. Tá, então agora eu vou tomar um chá de camomila pra ver como Isso, relaxa. Não, com certeza. É um tema que nós gostaríamos muito de trazer, né? Que nós procuramos trazer. E aí nós procuramos uma pessoa que nós entendemos que fosse trazer para nós a melhor relação da informação do que é uma alimentação realmente saudável, né? Principalmente do que hoje se fala muito, né, de uma alimentação funcional, de uma alimentação mais equilibrada. E também, como a Rafa falou ali na abertura, nós dois somos pessoas que sofremos com dor crônica, então eu digo que nós temos alguma autoridade para discutir, trocar ideias sobre o que é sofrer com dor crônica e estratégias que nós usamos para minimizar essas dores, né? E a alimentação é uma dessas estratégias. Eu vou falar por experiência própria que quando eu não me alimento da melhor maneira, eu tenho uma dor diferente que eu tenho quando eu me alimento bem. Então, assim, eu já fiz essa percepção e aí eu faço hoje um esforço muito grande para tentar me manter na linha, porque eu sei que a alimentação como movimento, como treinamento, né, é uma das ferramentas para que eu tenha menos dor. E com certeza, para as pessoas que estão aqui assistindo, que sofrem com dor crônica, também vão ter essa informação, né, e vão poder, dentro do seu dia a dia, na sua vida, tentar fazer as suas mudanças para perceber também os benefícios que uma alimentação mais equilibrada, mais saudável pode trazer para pessoas que também sofrem com dor, né? Andressa, vou te pedir para você se apresentar, então, né, para o pessoal aí, e a gente vai... Quem é a Andressa Fernandes? Sim. Ô, Armando, muito prazer, né? A gente não se conhece. Prazer, né, Andressa? Muito prazer, a gente só trocou mensagens. Agora, só falando no direct, mas muito prazer. E aí, para quem está chegando e também não me conhece, né? Eu sou Andressa Fernandes, sou nutricionista. Eu tenho 3 especializações. Eu fiz a pós-graduação em nutrição clínica e aí depois eu fiz a pós em nutrição funcional, que foi um divisor de águas na minha profissão, que realmente a gente começou a trabalhar com a propriedade funcional dos alimentos, né? Entendendo que o alimento ele pode ser não só um coadjuvante, né? Mas um fator essencial para a promoção à vida. Depois eu fiz a pós de fitoterapia. E aí, com isso, a gente vai concluindo vários cursos e vários saberes, né? Eu tenho formação também em terapias vibracionais, tenho formação em coach, porque faz muita diferença para você humanizar o seu tratamento com o seu cliente. Então, eu fiz a formação em coach para trabalhar muito a humanização, porque eu não sou psicóloga, né? Nem pretendo ser, mas eu pretendo ter um acolhimento melhor com o paciente que me procura e que nós somos sistêmicos, né? Não dá para separar corpo, alma e espírito, né? Nós somos um, e aí com essa formação a gente consegue costurar aquilo que está desconectado para poder alcançar um resultado final melhor para a pessoa que me procura. Então, essa sou eu. Maravilhosa. Eu fico até arrepiada, Andressa, porque assim, eu e a Armanda, a gente vem trazendo essas lives e esses convidados tão especiais
justamente nessa busca de humanizar o movimento, Isso. né? E levar de uma forma leve para as pessoas, que não seja uma coisa chata de fazer, que não tenham preguiça de fazer, que não tenha que ser performático de fato, né? Mas que traga isso para a saúde, né? Do dia a dia. E dentro da nutrição aí, a gente sabe que a pessoa ela vai sair lá do consultório com uma, né, com as instruções da alimentação, o que precisa ser feito. Agora, a gente sabe que a nutrição é muito mais do que isso, né, Andressa? Não é simplesmente você come isso agora, você come isso, né, na parte da manhã, porque você não sabe a rotina da pessoa, o comportamento da pessoa. Além disso, é muito mais que ler exames, né? Muito além. Temos exames ali, mas Sim. nós temos, antes disso, um ser humano ali na frente que tem comportamentos e hábitos e uma série de problemas a serem resolvidos, enfim. Como que é a sua conduta, né, com os seus pacientes? Como que você lida com isso para você conseguir humanizar, de fato, esse atendimento? Ótima pergunta, Rafa. E assim, ler exames é fundamental até para que você possa ter uma resposta mais eficaz no tratamento do paciente, mas não é só isso, né? E aí, trazendo aqui para o sentido da dor, eu vou responder. A Wélida falou aqui que não vai poder ver a live, se vai ficar salvo. Vai ficar, né, Rafa? Vai ficar salvo. Vai ficar, Wélida. Vai ficar no meu editar. No seu Instagram. E depois que a gente terminar também, eu posto falando onde está salvo. Isso. Tá? Pode ficar tranquila, viu, lindona? Então, assim, Rafa, falando sobre a dor, eu vou falar um pouquinho e aí a gente vai chegar na nutrição. Por exemplo, vocês falaram aí que vocês são portadores de dor crônica, né? Então, eu como nutricionista funcional e terapeuta integrativa, a primeira pergunta que eu vou fazer, por exemplo, para os participantes que estão entrando aqui, você sabe que dor é essa que você sente? Sabe o gatilho da sua dor, né? Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, uma dor articular, ela pode vir de um desequilíbrio que começa lá no intestino. E aí, um aumento no mediador da dor, por exemplo, um aumento de proteína inflamatória, vai sinalizar mais marcador de dor, provocando essa dor nas articulações. Estou dando exemplo da dor articular, né? Mas, na verdade, o que aconteceu pode ter sido um desequilíbrio primário ali no intestino que fez com que alguns fatores de transcrição responsáveis pela dor fossem aumentados. Então, eu quero dividir essa pergunta em 2 tópicos, né? Entender o gatilho da dor e aplicar as estratégias a partir do momento que a gente entende o gatilho da dor. Então, falando sobre gatilho da dor, por exemplo, um gatilho muito significativo da dor é o gatilho emocional, né? E não é só para coisa ruim, não. Por exemplo, se a gente dorme mal, porque a gente ficou excitado com alguma novidade, com alguma live. Por exemplo, quando eu comecei a fazer trilha aqui no Rola Moço, toda vez que eu ia na trilha, eu não dormia. A trilha era muito mais pesada para mim. Eu tinha muito mais dificuldade de concluir aquele exercício porque eu não dormi, né? Porque se eu tenho uma grande excitação, eu também tenho mais produção de citocinas inflamatórias. E aí, consequentemente, isso reverbera numa noite mal dormida. Então, eu preciso modular esses mediadores inflamatórios. Quando eu fico muito triste, ou quando eu fico muito agitado, ou muito excitado, é produzida uma quantidade maior de proteína no intestino que pode sinalizar essa dor. E aí, eu lembro de uma live que eu fiz com você, Rafa, que você fez uma respiração diafragmática com a gente. Você lembra disso? No começo da pandemia, né? Então, por exemplo, no quesito emocional, as respirações diafragmáticas ajudam demais, a aromaterapia ajuda demais, a yoga, a música. E aí a gente chega na
alimentação anti-inflamatória, né? Então, a gente divide no estilo de vida e na alimentação. Tudo isso vai fazer parte do protocolo nutricional. E aí eu gosto muito de utilizar estratégias anti-inflamatórias, eu vou citar, tem várias, né? Eu vou citar uma delas, que é a estratégia do Mediterrâneo. Na estratégia do Mediterrâneo, a gente distribui as proteínas e distribui as gorduras, diminuindo gordura saturada. Por exemplo, gordura saturada nessa estratégia, ela sai da alimentação da pessoa. Gordura da carne vermelha, gordura do torresmo, a gordura do boi e do porco. Até o excesso de óleo de coco, por exemplo, pode aumentar a oferta de gordura saturada. Porque se eu oferto muito uma gordura que aparentemente é tida como saudável, mas eu troco só por essa gordura, eu vou estar ofertando também uma maior quantidade de gordura saturada. Então, a nutrição ela não é nem além nem a quem, né? Inclusive na gordura de coco. Tá dando para me ouvir bem? Eu tô tendo a impressão que tá um eco, mas tá tranquilo. Tem um eco ao fundo. Tem um pouco de eco. Tem um pouco de eco. Mas tá dando para ouvir bem. Ó, estão te entregando aqui, tá, Andresa? Fala mais do Rola Moça quando você caiu, deve ter sentido. Não, gente, eu caí, mas eu tava tão emocionada. Gente, Rola Moça é um parque estadual que tem aqui, Armando. Eu descobri que a Armando mora em Belo Horizonte, né? Não. E aí, a primeira vez que eu fui, as meninas levaram a gente numa trilha punk. Eu fico brincando com elas que elas levaram a gente naquela trilha para eu não voltar. Porque eu caí, eu quiquei. Eu falei, não, eu não vou nem andar. De tão esquisito que foi. Eu bati assim, quiquei. Minha gente, uma pessoa quarentona, Nossa, mãe. Na trilha. Você sabe que eu sou. Nessas horas eu sou o tipo de pessoa que ri e que filma, né? Você tá ligado? Que coisa. Ô, Andresa, que moça chamava Rola Moça, eu ainda brinquei, falei assim, já sei. Agora você sabe. Esse parque chama Rola Moça, a mulherzada deve cair aqui a rodo, porque tem alguns percursos íngremes. Depois eu achei um mirante lá contando que o casal foi de lua de mel passar pelo Rola Moça e o cavalo caiu rolando. Por isso que chama Rola Moça. Coitado. Não, eu não vou querer, eu vou em outra com você, tá? Essa eu não vou querer, não. Não, delícia, Rafa, nós temos que marcar. Continuando. Andresa, não, antes que você continue, Andresa, bem rapidinho antes que você continue, deixa eu só entender uma coisa. Você falou que as questões emocionais, elas influenciam no intestino, ou seja, não tem alimentação envolvida ainda. Ainda não. Ainda não. Ok. Só para eu assimilar a informação. Ainda nem cheguei. Okay. E uma outra coisa, voltando nisso aí, né? A respiração diafragmática que eu tinha conversado com a Rafa, ela ajuda, olha que interessante isso, gente. Respiração, hein? Nem chegamos na comida ainda. Ela ajuda a modular um fator de transcrição e um gene inflamatório que é o NF-κB. E ela modula a resposta inflamatória, porque ela modula o NF-κB. Tudo a nível de respiração. Olha que interessante. Por isso que eu falo que não dá para separar Armando e Rafa, né? A gente está tudo interligado, corpo, alma, espírito. Não dá para separar. Nós nem chegamos no alimento ainda. E aí, ó, em se tratando de diminuição da dor, a gente começa a tratar a dor à noite, com sono. Porque se o sono não for bom, o dia não vai ser produtivo e, com certeza, quem sofre de dor crônica vai ter um dia seguinte pior, com mais dor. Por quê? Porque as proteínas mais envolvidas com a dor são super estimuladas quando a gente dorme mal. Né? Então, à medida que a gente vai mudando o estilo de vida e de alimentação, a gente melhora a rigidez muscular, a gente melhora os quadros de dor crônico e aí
entra a alimentação, que a gente vai falar dos fitoquímicos para dormir melhor, né? Porque se eu não durmo bem também, eu tenho um aumento da produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí eu complico tudo, não complico só a dor, não. Eu comprometo todo o resto. Não tenho disposição para nada, né? E aí não vai adiantar no dia seguinte eu ficar entrando no café, me entupindo de café, querendo aumentar a minha disposição, se a matéria-prima para disposição não existe, né? Que é o meu sono de qualidade e depois uma alimentação de qualidade. E aí a gente entra na alimentação funcional, né? Isso quer dizer que a gente pode, a partir de uma noite mal dormida, causar um prejuízo na alimentação daquele dia. Exatamente. A tendência pode ser essa. Exatamente. Porque aí entra nos padrões emocionais de compensação que a gente vai fazer com a alimentação para tentar se sentir melhor, e talvez a gente consuma alimentos que não sejam os melhores para fazer a gente se sentir melhor numa noite mal dormida. Vira toda uma bola. Você vai querer compensar com comida para te dar um momento de prazer, porque você merece, né? A gente, toda vez que quer comer uma tranqueira, fala, eu não mereço. Eu mereço. Essa frase, eu sou um pouco discordante dessa frase. Não, eu também. Hoje eu já entendo completamente diferente. É um boicote, mas é um boicote, exatamente. Quem quer buscar o alimento, ela vai falar, não, eu preciso comer isso, eu mereço, eu sofro tanto, eu passo por isso e aquilo. Na verdade, é um boicote e de uma forma inconsciente as pessoas buscam um prazer imediato. Só que elas não sabem disso, né? Exato. Aquela dopamina imediata, aquele prazer imediato, assim, não, eu vou comer aqui um pedaço de bolo, é isso que eu preciso. É a única coisa que eu preciso nesse momento da minha vida. E aí, aquele prazer imediato, fala, nossa, agora eu vou produzir. Não, não vai, porque ela vai buscar de novo. E só um adendo aqui, antes de você falar da nutrição funcional. Olha que interessante, gente. Nós não conversamos, de fato, sobre pilares da saúde, né, Armando? Com a Andresa. E como, além de estar tudo ligado, corpo, mente, espírito, emoção, tá tudo ligado, a gente vem falando de 6 pilares da saúde, Andresa, que são alimentação, hidratação, sono, positividade, movimento e respiração. Nossa! Então, como se vai mal, é um efeito cascata. Agora a pessoa desequilibra todos os outros. Poxa, gente, mas é tão difícil mudar tudo. Caramba, se você muda amanhã, se você passa a tomar um pouco mais de água que você não bebia, você já começa a fazer um efeito cascata contrário. Né? E aí você já começa a criar um pouco mais de disposição que talvez te leve a uma maior quantidade de movimento. Enfim, né? Então, olha como que é interessante a gente sempre ligar esses pilares e sempre mostrar que as possibilidades são muito grandes de criar novos hábitos e desconstruir hábitos ruins. E nada de uma hora para outra. Né? E como tá tudo interligado, olha, porque a gente nem falou sobre isso no privado e a conversa já começou fluindo para esse lado aí, né? Não dá para separar. Porque isso também tem a ver com a dor crônica, né, Andresa? Porque isso também, qualquer um desses pilares que esteja desequilibrado, ele vai potencializar a dor, né? Vai potencializar a dor, porque ele vai estimular a produção de citocinas inflamatórias no intestino, né? E assim, eu não vou entrar diretamente no intestino, que é local de absorção, porque senão a gente fica a live aqui só falando de intestino. Eu vou falar das estratégias para minimizar a dor, e aí depois, se quiser, a gente pode fazer uma outra live falando sobre intestino, tá? Mas, por exemplo, a primeira estratégia anti-inflamatória que é recomendada em casos de dor crônica é não usar nenhum macronutriente assim que acordar. Nem carboidrato, nem proteína. Hoje, essa estratégia, ela ficou conhecida como jejum intermitente, né? É você não usar macronutriente assim que acordar
mas você começar o dia com uma oferta de fitoquímicos para o seu corpo. E o que é o fitoquímico, né? São compostos presentes nos alimentos que fazem bem para a saúde. Então, por exemplo, como que eu posso começar o meu dia com um fitoquímico? Usando um chá, usando um shot antioxidante, porque o chá, ele só tem fitoquímico, que são compostos que fazem bem para a saúde. É claro que não pode adoçar, né? Nem com adoçante, nem com açúcar, porque senão rouba esses fitoquímicos. Mas, por exemplo, um chá que não tem erro para dor, que é um chá maravilhoso, é o chá de moringa, que é excelente, lotado de fitoquímico, tá? Ou a gente pode também começar o dia com um fitoquímico presente numa tintura. Uma tintura de cúrcuma, por exemplo. Uma tintura de cúrcuma, que é o açafrão, né? Pinga lá 30 gotinhas na água, 20 a 30 gotinhas de própolis verde e começa o dia com esse fitoquímico. Ou um próprio shot antioxidante. O que é um shot, né? Os shots são pequenas bebidas antioxidantes, que aí a gente costuma colocar. Para todos os pacientes mesmo, começa o dia com shot. É água, limão. Aí você pode usar. O Bernardo falou que tem moringa plantado em casa. Moringa é uma planta, gente. E aí, Bê? Muitos estudos. Parabéns, Bernardo. E você pode fazer um shot antioxidante, por exemplo, com meio limão, a cúrcuma, a canela e o própolis. Ou no dia que tiver mais cansado, que tiver mais fadigado, um meio limão, o guaraná cipó. E aí, gente, guaraná cipó não é a mesma coisa de guaraná em pó, tá? Guaraná em pó é uma coisa, guaraná cipó é outra. Guaraná cipó é da Amazônia. E a gente não acha para comprar com muita facilidade. Mas o guaraná cipó, ele tem uma substância que chama teobromina. E a teobromina, ela é um antioxidante extremamente eficaz. Ela vai te dar um up e não vai te dar o efeito rebote que a cafeína do guaraná em pó daria. Porque a cafeína do guaraná cipó, como ele tem vários antioxidantes, ela vai sendo liberada gradativamente. Ela é de liberação lenta, então ela te mantém um up, por exemplo. E aí, a gente pode usar tanto o chá, quanto o shot, quanto as tinturas, para começar o dia com estratégias anti-inflamatórias. E assim, no caso de usar um macronutriente, a gente usaria óleos anti-inflamatórios. Por exemplo, um óleo de uva, um óleo de abacate, um óleo de gergelim, porque aí a gente pode fazer um chazinho com uma colherzinha de sopa de chá de um desses óleos no chá. Você vai ter um macronutriente, mas lotado de fitoquímico, de uma gordura boa, que vai estimular já o processo anti-inflamatório, para diminuir a rigidez muscular, para que você gradativamente comece a estimular o seu corpo na hora de acordar, essa produção durante todo o dia, né? E uma coisa que a gente fala muito é para quem sente dor crônica, tomar muito cuidado com as farinhas de trigo. Principalmente, não só as de trigo, né? Mas as farinhas brancas mesmo, até mesmo a tapioca. Não é trigo, mas é farinha branca. Então, é um carboidrato de alta carga glicêmica. E tudo que é alta carga glicêmica pode aumentar muito a proteína inflamatória. Então, se eu tiver que comer um carboidrato com uma carga glicêmica maior, que eu deixe isso para a hora do almoço. Por exemplo, comer um arroz com feijão ali no almoço, porque aí eu vou ter uma salada junto, uma proteína junto, que vai retardar a entrada desse carboidrato como açúcar, diminuindo o pico de insulina. Né? Então, de manhã, por exemplo, aqui nós falamos
A gente está começando o café da manhã, né? Começando o dia com fitoquímico. E aí, a gente pode usar, depois que você tomar o fitoquímico, que você der um estímulo de fitoquímico, por exemplo, um fitoquímico muito eficaz na dor é o óleo de copaíba também. Você pode fazer um shot, botar 1, 2 gotinhas de óleo de copaíba, desde que ele seja permitida a ingestão. Nem todos os óleos essenciais são permitidos a ingestão, né? Sim. Mas de manhã é interessante, depois que você dá esse estímulo anti-inflamatório, depois de 1 hora, você pode comer. Aí é interessante usar fonte proteica que tenha um bom perfil de aminoácido e que não são Andresa, inflamatórios. só antes de você entrar nessa parte do café da manhã, por favor, brevemente, se você puder ajudar, explica a função do limão, porque tem pessoas aqui perto da minha redondeza que ficam assim, meu filho, você vai tomar limão puro de novo. Mas o que tem? Limão é Né? muito Por favor, se você puder dar um auxílio para mim e para as pessoas que ainda não entendem a função do limão. Sim, ó, o limão, ele é fonte de uma vitamina C, né? Que é uma vitamina extremamente antioxidante, que combate o excesso de produção de radical livre. Então, é uma fonte natural de você usar essa vitamina C em seu favor, tá? E outra coisa, toda vez que eu coloco, é bioquímica, né? Ácido com ácido, o que vira? Básico, né? Então, o limão, ele vai alcalinizar o meu sangue. Então, ele não faz mal, ele não corrói os dentes, né? Pensando em tempos de Covid, é uma forma da gente, inclusive, aumentar a nossa resposta imunitária, né? De melhorar o nosso sistema imune. Ao invés de eu comprar uma vitamina C efervescente, eu vou usar a farmácia da natureza. A vitamina C que Deus colocou lá no limão para o meu benefício. Então, eu coloco, por exemplo, se eu colocar uma água com limão, uma gotinha de própolis, que também é um imunomodulador, eu estou aumentando a minha defesa imunológica. Eu posso usar limão com própolis, eu posso usar limão com glutamina, que o Márcio perguntou aí. Porque a glutamina, o que é a glutamina, né? A glutamina é um aminoácido, mas ela serve de substrato energético para as boas bactérias do intestino. As boas bactérias do intestino comem a glutamina. Elas se alimentam dela. Então, ela acaba sendo um alimento para o meu bioma intestinal. E aí, olha só, a gente pode, esses shots antioxidantes, a gente pode incrementá-los de acordo com a nossa necessidade. Se eu coloco nesse shot antioxidante uma clorela ou uma espirulina, que são algas, né? Eu aumento também, além do limão e do própolis, eu aumento a quantidade de zinco nesse shot. Então, eu já estou tomando um shot que vai servir como comida para as boas bactérias do meu intestino, como um reforço para o meu sistema imunológico e como um auxílio para a dor. Por quê? Porque é uma estratégia antioxidante. Agora, se eu tenho fibromialgia, tem um outro nome que eu esqueci, gente. Artrite, artrose, né? Se eu coloco o açafrão, a cúrcuma, eu também estou tratando essa dor articular. Por quê? O açafrão, Armando e Rafa, ele foi o meu estudo de caso na minha pós de fitoterapia. E eu estudei muito o açafrão. O açafrão, ele tem um efeito anti-inflamatório similar a um medicamento anti-inflamatório famosão aí, que é o ibuprofeno. Eu preciso dar um presente, me lembre, tá? Tem um presente para lhe dar. Ótimo, tudo bem. Então, assim, o açafrão, ele ajuda muito
a desinflamar o organismo e atenuar as dores da fibromialgia, da artrite, da artrose. Com o açafrão, eu posso mandar manipular extrato seco, desde que ele tenha uma quantidade de curcumina alta, tá? Porque a curcumina é o fitoquímico presente no açafrão que atenua as dores. Eu posso mandar fazer uma tintura com teor de curcuminoide alto e eu também posso usar o açafrão, né? Por exemplo, se eu não tenho esse acesso a essa farmácia de manipulação que faz isso pra mim, eu posso usar a raiz do açafrão. Qual que é o problema de usar a raiz do açafrão, gente? Aí sim, é o pigmento amarelado da curcumina que vai amarelar meu dente, minha mão, o copo que eu beber ele. Aí a gente tem que tomar cuidado. Mas, por exemplo, o que o nutricionista faz? Ele vai te ajudar a lançar a mão desses fitoquímicos, promovendo a sua saúde. Eu posso colocar um açafrão cortado no meu azeite. Posso comprar um açafrão, descascar ele, a raiz mesmo, e aromatizar o meu azeite. Vou sujar menos o meu dente do que se eu ralar ele e colocar no shot. Entendeu? Ou eu posso tomar via tintura, ou eu posso tomar via extrato seco, desde que eu utilize. E aí, olha como é que a nutrição é linda, né? Uma coisa vai puxando a outra. Ele perguntou do limão. Eu já estou falando do limão com açafrão, do limão com espirulina, do limão com clorela, do limão mas é isso com gengibre, né? Então, sim, a gente pode usar tudo isso a nosso favor. E o ideal é que seja em jejum. Em jejum. O shot durante o dia, no dia a dia, o shot. Sim. Isso. Porque o que a gente está falando aqui, né? O que nós começamos a falar são de estratégias anti-inflamatórias para preparar o seu dia. Então, nesse caso, o ideal é que seja em jejum. Eu posso usar a água com limão, por exemplo, em outras ocasiões? Eu posso usar, né? Mas pensando nessa estratégia anti-inflamatória para começar o nosso dia, ela em jejum, eu vou estar fornecendo uma base para o meu dia, dando um monte de estímulo anti-inflamatório. E aí, assim, tem muita gente que fala, nossa, mas é ruim demais. Eu falei, não, gente, tampa o nariz e vai. A gente tem foi a pergunta que eu recebi. Eu recebi uma pergunta no ouvido por aqui que foi essa. Eu não me desce bem, como é que eu faço? Exatamente. Assim, o pessoal fala isso, olha, eu não dou conta, eu vomito. Né? Eu tive uma paciente que ela falava assim, Andressa, pelo amor de Deus, aquela espirulina que você me deu, que tem, eu vomito. Aí eu falei, então tá, vamos botar extrato seco em cápsula. Eu dou conta de tomar ela, nem todo mundo. E a gente respeita essa individualidade. Claro. Tem outras alternativas, entendeu? Se a pessoa vomita, ela não vai conseguir tomar. A gente coloca na cápsula, né? Agora, a água com limão, acho que é o mais fácil de todos. E aqui, ó, a Mari está perguntando aqui, Andresa, crianças depois de 5 anos podem tomar shots? Diluído. Eu diluiria um pouquinho, porque o limão é muito... Já falaram do óleo de copaíba? Já dei uma pincelada. A água com limão, eu diluiria um pouquinho, meio a meio, porque é muito ácido para a mucosa gástrica dessa criança que ainda é muito pequenininha, né? É claro que não é tão ácido que nem o ácido clorídrico, mas a gente tem que respeitar a maturidade estomacal da primeira infância aí, muito pequitito ainda, né? Pode diluir com água. E o própolis diminui as gotinhas. Coloca 2 gotinhas de própolis. Você chegou a falar aí anteriormente em relação a esse shot, né? E a de repente não usar macronutrientes na parte da manhã, né? Pensando aí num jejum intermitente. Quando você começa, você faz o uso desses óleos, das gotinhas, alguma coisa nesse sentido, você ainda não quebrou o jejum. Não, se eu usar o óleo, eu quebro o jejum. Com óleo, eu quebro o jejum. Quebra com ele.
com óleo. Mas aí é um macronutriente, que é o óleo, só que riquíssimo em fitoquímico anti-inflamatório. Sim. Entendeu? E aí, pensando em quebrar esse jejum, não é que você não possa, pensando na estratégia da dor, não é que você não possa acordar e comer. Mas primeiro, você precisa dar uma enxurrada de fitoquímicos para depois de 1 hora e meia você comer, entendeu? Por exemplo, acordo às 6 horas da manhã, tomo o meu shot, tomo um chá, e aí vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou tomar um banho, vou fazer minha meditação, minha respiração diafragmática, minha oração, minha devocional. Depois eu vou tomar o café da manhã. 1 hora e meia depois, eu tomo o meu café da manhã. Aí, o interessante é usar a fonte proteica, mas com um bom perfil de aminoácido, né? Que não seja inflamatória. Por exemplo, a gema do ovo, ela tem uma série de lipoproteínas que são anti-inflamatórias. Então, nada de omelete de clara sem a gema. Nós precisamos da gema. Se eu estou pensando na dor, tá? Se eu estou pensando em... Pensei que tu ia tirar meu ovo da manhã. Eu estava ficando nervoso. Eu estava muito preocupado. Assim, nossa, o que eu vou fazer agora de café da manhã para mim? E aí, olha só, e pensando assim, gente, a nutrição é uma estratégia para cada casa, para cada causa. Então, nesse caso, vocês podem comer o ovo com a gema. Se for caipira, melhor ainda. Ah, beleza. Ufa, eu fico preocupadíssima. Nossa, ela vai chegar no ovo, a Andresa vai tirar meu ovo. Ai. Porque, Andresa, eu faço shot de manhã. Aí eu quero te fazer uma pergunta, tá? Realmente, o paladar, ele fica um pouco forte. Mel acaba com todo shot. Mel detona o shot. Tudo embora. Porque o açúcar, ele vai roubar esses fitoquímicos, né, gente? O açúcar rouba a cena de tudo. Então, se eu quero e gosto de consumir mel, que seja longe desse shot, tá, mano? Porque senão tem inativa os fitoquímicos. E assim, é o que eu explico para o meu paciente no consultório o seguinte: se o meu intestino ele tem que absorver um nutriente e um agrotóxico, por exemplo, o que você acha que ele vai absorver? O que é mais fácil para ele absorver? O agrotóxico. É a mesma coisa do açúcar. Se eu dou um nutriente com um carregador, que é o açúcar, o nutriente vai embora e o que vai ser absorvido vai ser a glicose. Entendeu? Entendi. Então, o jeito é tampar o nariz e mandar ver. Não, para mim, tranquilo. Quanto mais saudável e melhor para reduzir dores, nós vamos nessa. E aí, olha só. Pensando nesse café da manhã, né, do ovo, a gente pode fazer uma panqueca, a gente pode fazer uma panqueca com farinha de amêndoa, que tem uma gordura boa, e colocar, por exemplo, uma pasta de abacate, uma maionese de abacate, que é abacate, limão e sal. Ou uma maionese de inhame, que é inhame batido com azeite, limão e sal. Porque aí a gente está carregando de nutrientes extremamente anti-inflamatórios. Perfeito. E fica muito bom. E aí a gente pode fazer o ovo mexido com espinafre. Se eu quero também trabalhar a dor, ter uma boa massa magra, o espinafre com o ovo é uma boa combinação. Uma panqueca com farinha de beterraba e espinafre também é uma boa combinação para hipertrofia. E o assunto nem é hipertrofia, mas a gente está falando da dor e de nutrientes que podem ofertar mais antioxidantes, né? E aí, no cuidado da dor, no meio da manhã, eu indicaria um chá, 2 chás que são excelentes. Um é o manjericão sagrado, que é o chá de Tulsi.
que é excelente anti-inflamatório, só que esse chá a gente só acha em loja de importados. Porque você não acha o Tulsi a granel, que nem a gente acha moringa, por exemplo. Sim. Né? Um chá de moringa. No cuidado da dor, a moringa é a top master. Assim. Aí como é que a gente faz esse chá? Uma colher de sopa de moringa para 300 ml de água. Nunca ferve a planta, nunca. Raiz a gente ferve, folha, flor e fruto não. Então, por exemplo, eu posso colocar 300 ml de água com um pedacinho de gengibre, porque com o gengibre eu já modulo também meu bioma intestinal. Fervo o gengibre, desligo o fogo, uma colher de sopa de moringa. Tampo, deixo em infusão 5 minutos. Posso tomar um chá desse no meio da manhã e no meio da tarde. E no meio da manhã, depois que eu comer lá os meus ovos ou minha panqueca, se eu sentir fome, eu posso incluir um alimento com carga glicêmica baixa, justamente daquele raciocínio lá no começo, para eu não superestimar as proteínas inflamatórias. Então, carga glicêmica baixa é o grande segredo. Eu posso colocar amêndoas. Se eu for uma pessoa que tem muita vontade de comer doce no decorrer do dia, eu posso colocar nozes, porque a noz, naturalmente, é rica em picolinato de cromo. Então, ela diminui a vontade do doce. Eu posso colocar um pedacinho de coco. Eu posso colocar um pedaço de abacate, que também é extremamente anti-inflamatório. Porque o abacate ainda, além de ser anti-inflamatório, ele aumenta o HDL sem aumentar o LDL. Então, ele é bom para colesterol bom também. Sim. Se eu associar isso a uma rotina de exercício, fechou. Né? Fechou. Andresa, eu tenho que fazer uma pergunta perigosa para a Andresa agora. Ai, E o amendoim, Andresa? Armando, o amendoim, ele entra como esses alimentos de carga glicêmica baixa. O grande problema do amendoim, que a gente fala menos dele, Sim. são as aflotoxinas. Né? Então, o amendoim ele tem mais contaminação por fungo do que as outras oleaginosas. Mas ele pode entrar, sim, sem problema nenhum, desde que você conheça a procedência desse amendoim e que não seja uma pasta de amendoim cheia de açúcar também. Não, sim, é que assim, eu tenho alguns vícios alimentares, né? O amendoim, ele faz parte de um dos mais importantes. Eu tenho um problema sério com qualquer coisa que tenha amendoim. Então, mas assim, eu tenho procurado consumir o amendoim puro, sem misturas, né? Pasta de amendoim, eu procuro ler rótulo, ter a informação do que está escrito no rótulo, se tem açúcar, se não tem. Aquelas misturas, pasta de amendoim com não sei o que, chocolate, não, isso aí eu não gosto. Né? Mas assim, eu tenho consumido pasta de amendoim muito menos do que eu consumia. Eu reduzi o consumo de pasta de amendoim, né? Mas o amendoim ainda é o que me mantém na manhã, assim, no intervalo entre almoço e café da manhã, sabe? Eu sempre saio com um potinho, mas aí eu misturo com alguma castanha, nozes, alguma coisa assim. Né? Isso que eu ia falar agora. O que você pode fazer para aumentar a oferta nutricional é misturar, por exemplo, castanha do Pará, que é rico em selênio. Ah, sim. Sim. Então você põe amendoim e 2 castanhas do Pará, que é inclusive a quantidade de castanha do Pará que a gente deve consumir no dia, são só 2, né? E as nutricionistas ficaram com má fama por causa disso, coitado de nós, né? Por quê? Porque a gente fala, é só 2. Aí eu vou explicar por que é só 2, gente. Porque 2 mãos cheias. o chão do Pará, o solo do Pará tem muito selênio. O selênio é ótimo para o tratamento da dor também. Só que o excesso de selênio causa uma doença que chama selenose. E a selenose dá queda de cabelo, unha fraca e quebradiça, aumenta o processo inflamatório. Se aumenta o processo inflamatório, aumenta a dor. Por isso que a castanha do Pará são só 2 por dia. Então, o que você pode fazer? Você pode misturar o amendoim com 2 castanhas do Pará, porque aí você está estimulando selênio. E em 2 castanhas do Pará, se for daquelas graúdas, maiorzinhas, você consegue toda oferta de selênio indicada pela DRI por dia.
Ou seja, não precisa de mais. Que legal. Se for pequenininha, você come 3 e já é suficiente. Por quê? Porque aí o povo come igual pipoca. Começa a cair cabelo, não sabe por quê. Né? Exatamente. Dá queda de cabelo, a unha começa a descamar, como se fosse uma folha. E aí, quando você dosa o selênio, tá com excesso de selênio. E aí, essa doença chama selenose, que é intoxicação por um mineral que é o selênio. Olha que legal. Interessante. O que você está dizendo aí, o que é importante a gente pensar e concluir disso daí? Primeiro, a gente tem tudo na comida. Tem tudo na alimentação, né? Então, é claro, obviamente, que em alguns momentos você vai precisar suplementar algumas coisas, né? Cada caso é um caso. Mas a gente tem tudo na comida. E o mais importante, a gente precisa entender que os excessos fazem mal, não só as faltas. Né? Isso é extremamente importante. Eu estou para te fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte: você falou aí do gengibre, né? De ferver a raiz, de ferver o gengibre. Agora, eu queria entrar um pouquinho na questão da hidratação. A gente sabe que tem muita gente que fala assim: ah, não gosto de tomar água, não, né, tem preguiça, eu tomo um suco, eu tomo um chá, eu substituo isso. Alguma coisa pode substituir a água quando falamos em hidratação? Ou é só água? E outra coisa, eu tenho um hábito, só para você concluir, o raciocínio. Eu tenho o hábito de colocar... Começamos a entregar, todo mundo vai se entregar aqui. Eu tenho o hábito de colocar um pedacinho de gengibre dentro da minha garrafinha de água. Puro ali, coloca ali dentro, dá até um gostinho, né? Mais saboroso, um cheirinho gostoso, dá até mais prazer de tomar. Queria que você falasse disso. Alguma coisa que substitui a água? Ou água é água? Água é água. Agora, o chá, ele hidrata bastante também, desde que ele não tenha açúcar e nem adoçante, tá? Porque aí o chá, ele é uma água lotada de fitoquímicos. Então, a gente pode colocar, por exemplo, na estratégia do dia, 1 litro de chá, 1,5 litro de água. 1 litro de chá, 2 litros de água. Lembrando que cada pessoa tem uma quantidade de ingestão hídrica por dia. Sim, isso era uma pergunta que estava aqui anotada. É o seu peso corporal vezes 40 ml. Você vai multiplicar isso. O resultado final dessa soma é o tanto de água que você deve beber por dia. E aí você pensa o quanto tem pessoas desidratadas. Nossa. Eu tenho uma aluna, ela não está aqui, não vou falar o nome dela, mas ela não toma água. Ela não consegue. Desidratada ao cubo, né? E aí, se ela está desidratada, ela vai ter mais dor, ela vai ter dificuldade de emagrecer, ela vai ter dificuldade de ganhar massa magra, ela vai ter dificuldade de dormir. A chance dela ter osteoporose e osteopenia no futuro é altíssima, tudo pela falta da ingestão hídrica, né? De água. E assim, a gente vê que quanto mais pesada a pessoa é, mais necessidade de hidratação ela tem. E às vezes, menos água eles bebem. Porque eles acham que 2 litros por dia é suficiente. Isso não é regra. Sim. Né? Certo. Não, com certeza. Mas, Andresa, a gente tem essa questão da nossa água tratada. Por exemplo, aqui no sul, tá? Nós temos água tratada e a gente consome muito aquelas bombonas de água, tá? A gente compra em mercado ou entrega. Essa água tratada, ela é benéfica? É melhor consumir uma água que vem de uma fonte mineral? O que você pensa sobre isso? Qual é a tua opinião? Ela precisa ser muito bem tratada e eles asseguram que ela é, né? Mas aqui em casa... Sabe o que eu vou te explicar? Sabe o que acontece? Por exemplo, aqui. Algumas vezes a gente sente aquele sabor gostoso de cloro na água, entendeu? Pois é. Aqui em casa a gente toma água mineral. E se a pessoa aqui puder, também nós tomamos. Se ela puder e ela tiver esse acesso, é melhor que ela tome mineral. Sim. Sim.
Agora, a gente está passando. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta aí, vocês vão fazendo, tá? Eu quero voltar lá no sono e quero colocar o magnésio nessa história toda, porque a gente sabe que o magnésio é um fator extremamente importante em relação à dor também. Importantíssimo. Importantíssimo. E aí, assim, o magnésio, por exemplo, a gente pode colocar à noite, antes de dormir. A gente pode colocar no dia a dia, na nossa alimentação. Gente, eu tenho mais umas 5 páginas para falar, vai dar tempo, não. A gente tem a noite toda. Não, eu já anotei umas ideias para nós darmos continuidade no outro momento, se faltar coisas, tá? Já está anotado aqui. Depois vai virar pauta de reunião. Vai virar pauta de reunião. Fica tranquila, André. Você já está convidada para a terceira edição da Maratona de Lives. Não, porque assim, já tá na pauta aqui, já tá na pauta, já coloquei na pauta. Então, eu pensei assim, nós não vamos chegar nem na janta, então já tá na pauta aqui. Muita coisa para falar. Mas antes de falar do magnésio, Rafa e Armando, eu quero falar da vitamina D, tá? Porque a vitamina D, para quem tem dor, a quantidade de vitamina D, ela precisa ser alta. Ela precisa ser mais alta. Por exemplo, no exame, a gente vê no exame de sangue que a vitamina D tem até 30, tá boa, né? Quem tem dor crônica, ela precisa de estar entre 50 e 80. Tá? Então, assim, por quê? Porque a vitamina D, ela coordena mais de 500 genes anti-inflamatórios. Então, essa suplementação de vitamina D, a nutricionista, ela pode prescrever até 4.000 UI por dia. Mas se a pessoa sofre muito de dor crônica, de repente ela precisa de mais do que isso. Ela precisa de uma oferta. E assim, às vezes a gente pensa assim, mas se eu ficar tomando vitamina D todos os dias, eu vou ter um excesso de vitamina D. Não, não vai não, porque seu corpo vai utilizar essa vitamina D. Ela utiliza para manutenção da dor, ela utiliza para manutenção óssea. Então você não vai ter excesso. Só para vocês terem uma ideia. Nós estamos em julho. No final do ano passado, eu fiz o exame de vitamina D, estava 60. Eu repeti o exame agora, está 25. É mesmo? E eu tomo vitamina D, ou seja, eu utilizo essa oferta de vitamina D, a gente usa isso. Mas você atribui isso aqui, por exemplo. Mas assim, só para Andresa, olha só a situação. Por isso que lá no início, quando a Rafa falou dos exames, tá? De olhar exame e não olhar a pessoa. Tá? A gente olha muito aquela tabelinha que diz assim, ó, de tanto a tanto, ok. De tanto a tanto excesso, de tanto a tanto déficit. Só que o Armando é diferente da Rafaela, que é diferente da Andresa. Aí diz assim, nossa, Armando, tu tá com 80, tu tá com excesso, Armando, tu tá tomando muita vitamina D. Mas calma aí, o Armando precisa de 80, o Armando sofre com dor crônica, o Armando tem outros fatores, comorbidades, que façam com que ele precise de uma quantidade maior do que uma pessoa que não tem dor, que não tem comorbidade. Então a gente olha muito a tabela, a gente foca muito em tabela e generaliza, joga todo mundo para aquela tabela. Né? Isso é um problema. A gente entende os exames ali como um controle. Né? Ele tem uma informação que tem que ser lida de acordo com a pessoa. E muitas vezes a gente se contenta com aquilo que está ali. Ah, não, tá tudo ok e tal, e não faz mais nada, nem para manter, nem para melhorar. E passa 1 ano, 2 anos, você acha que você continua com a mesma coisa. Então, eu falo isso muito aqui em casa, eu não sei se minha mãe está aí na live, então não sobre vitamina D, que eu falo todos. Hoje é dia de puxar a orelha das mães na live. Porque essa faz milagre, entende? E, Rafa, e outra coisa, a mulher, depois dos 40, ela precisa de uma quantidade maior de vitamina D, porque o nosso risco, depois da menopausa, de osteopenia e osteoporose é aumentado. E a vitamina D, ela fixa o cálcio nos ossos. Assim como ela é importantíssima para quem sente dor crônica. Tá, ela botou aí. Um beijo, gente. Sua mãe é uma
uma copa. E aí, agora eu vou entrar no magnésio, porque, por exemplo, o magnésio inositol, ele vai dar um relaxamento muscular e ele vai ajudar a modular essa dor também. E aí o magnésio, ele pode ser o inositol, o dimalato ou o quelado, tá? Via farmácia de manipulação, de 100 a 300 gramas por dia. Ou pode ser o magnésio PA, que é aquele que a gente compra no envelope, dilui ali 1,5 litro de água, deixa dentro da geladeira e toma de 30 a 50 ml por dia. Só que ele, gente, ele é ruim. O PA é ruim demais. O paladar é terrível. Já tentei. Não, eu nunca tomei esse. Nossa, é muito ruim. Já tentei. Eu também já tentei, mas assim, eu prefiro tomar um shot de manhã do que o PA. Eu acho muito ruim. E aí, e olha só, lembrando o seguinte, que tudo que a gente está falando aqui é estratégia dentro da alimentação. A gente considera parte da alimentação e a gente usa essas estratégias de fitoquímicos. Será que a gente tem tempo de falar de um ativo magistral aqui? Claro, fica à vontade. Dá tempo. A gente mais. Nós temos um pacto com o Instagram, a gente pode ficar de 3 a 4 horas tranquilo aí. Por exemplo, um ativo Os meus alunos piram. Um ativo magistral para o tratamento da dor, que é muito interessante, é o gengibre, padronizado em 5% de gingerol. A moringa e a boswellia serrata. A boswellia pode ter em torno de 300 miligramas, assim. Essa combinação, ela já é comprovada e estudada. E ela melhora demais a dor. Tá? E aí, tem a tintura também, a tintura de equinácea, de alcaçuz e de boswellia. Pode usar as 3 intercaladamente ou as 3 juntas. Mas assim, como quem sofre com dor crônica tem esse desconforto, a gente pode ir intercalando as estratégias para não queimar todos os gatilhos de uma vez só. A gente ter estratégias diferentes na mediação da dor, sabe? Porque, na verdade... Até para você poder... Desculpa, Andresa. Até para você entender o que está fazendo o efeito ou não está fazendo, o nível do efeito que faz, né? Porque se tu usa tudo junto, tu não sabe de onde veio, o que está acontecendo, né? Exatamente. E que nem uma das meninas perguntou aí do óleo de copaíba, né? O óleo de copaíba é maravilhoso para dor. Só que nem todo óleo pode ser ingerido. Então, a gente precisa bem observar isso, se pode ou não ser ingerido. E, assim, para que a gente tenha, sintetizando isso tudo que a gente está falando aqui, né? Para que a gente tenha um dia anti-inflamatório, a gente tem que mudar todas as refeições para garantir um dia anti-inflamatório. Olha e isso. Tem que ter paciência no processo. Por quê? O que está acontecendo com a gente, né? Todo mundo muito impaciente. Então, ela quer o resultado para ontem. Ela fez 15 dias e ela não teve resultado, ela quer parar, porque não teve resultado. Né? E não é assim que funciona. A gente não muda anos de alimentação errada com 15 dias de mudança de hábito. Mesma coisa vale para o treino, né, Rafa? Exatamente. Não vamos ganhar um condicionamento com uma semana de treino, se eu estou sem treinar há 10 anos. Então, eu preciso ter paciência comigo e com os meus processos, né? E Andresa, tem o seguinte ainda, né? Até ontem eu conversei com a Thaís Pacheco sobre isso, né? Toda pessoa que sofre com dor crônica, ela vai ter dias de altos e baixos. Independente de ela estar fazendo todo o processo bonitinho, direitinho, algum componente do dia pode alterar todo o processo de dor dela. Ela pode ter uma alimentação extremamente equilibrada. A alimentação está equilibrada, faz atividade física, mas o dia foi extremamente estressante. Perdeu o emprego, bateu o carro, brigou com alguém da família. Pode desencadear dor, mesmo ela estando bem alimentada e bem treinada. Então, a gente precisa criar a consciência de entender que o contexto é muito maior. E que a gente tem que aprender a sentar, parar e pensar assim, o que aconteceu hoje que causou esse problema? Né? E identificar ali e resolver o problema ali. E não dizer assim, olha, eu estou me alimentando bem, não está adiantando nada, então eu vou voltar a comer como eu comia antes. Né? Ah, não, eu estou fazendo exercício, não está adiantando, então eu vou parar de fazer exercício.
né? É um processo que, para mim, pode durar um mês, para a Rafa pode durar um ano, para outra pessoa pode durar 3 anos, 2 anos. É E cada um interessante. responde individualmente ao processo de mudança. Né? Então, eu sempre digo assim, ó, tem que ter muita paciência, tem que ter muita resiliência e tem que entender, por exemplo, hoje eu acordei sem dor. Hoje tá ótimo. Para mim é maravilhoso. Eu vou dormir e eu vou amanhã, quando eu acordar, eu vou saber como é que vai ser o amanhã. Né? Eu não vou dizer assim, nossa, agora eu não sinto mais dor. Aí amanhã eu vou acordar com dor e vou dizer assim, nossa, olha aí, não adiantou nada. Não é assim que funciona. A mesma coisa a alimentação, né? Assim, aí um dia saiu, comeu uma pizza, assim, estraguei tudo que eu estava fazendo, então agora azar, não adianta mais continuar fazendo. Que é o que muitas pessoas fazem, né, Andresa? Fazem tudo bonitinho, perfeito, falham numa refeição e digo, olha aí, estraguei todo o processo. E aí entra naquele processo emocional de desistir porque eu não consegui, porque eu falhei aqui. E aí afunda de novo e regride tudo de novo. Né? Interessante essa colocação aí, Armando, porque a hora que você fala de todos esses fatores, todos eles envolvem o autoconhecimento. Então, você precisa entender. Hoje está assim. Por quê? O que aconteceu? Ou estou passando pela situação X, eu vou explodir ou eu vou contornar essa situação? Né? Então, vem o autoconhecimento, vem a inteligência emocional. Né? Então, é tudo, gente. É muita coisa a ser trabalhado e que a gente precisa entender o processo mesmo. Ninguém desiste no meio do caminho de um sonho de ter ali uma casa própria, de ter um emprego legal. Ninguém desiste no meio do caminho, mas a gente precisa de ter saúde para isso. Né? Andresa, deixa eu só fazer uma pergunta aqui do Guilherme, que ele já perguntou 2 vezes. Sobre a artrite. Artrite é um processo inflamatório. O que é bom tomar para quem tem artrite? Eu acho que envolve muito tudo que a gente vem falando, né? Tudo, mas assim, eu falei aqui do magnésio, que é excelente para quem tem artrite, a vitamina D, essa fórmula que eu falei, que é essa fórmula magistral de boswellia, de moringa e de gengibre, é excelente para artrite. E eu colocaria açafrão também, porque o açafrão ajuda muito na rigidez muscular, que é o que eu falei no começo. Né? E pode fazer uso de um óleo essencial de copaíba também, o óleo de copaíba mesmo, ajuda demais. E assim, eu tive um professor nas minhas especializações que ele falava o seguinte, que ele fala, né? Ele tem doenças autoimunes, uma delas é a espondilite, que causa muita dor, e ele falava que conviver com a dor é uma escolha. Uma vez que você se contenta em só usar o medicamento, você está escolhendo conviver com a dor o resto da vida. Se você não aceita conviver com essa dor, você pode incansavelmente mudar os seus hábitos para melhorar a sua resposta inflamatória e, consequentemente, minimizar os quadros de dores. Perfeito. Então, perfeito. Porque é um pensamento, né, Andresa? Uma coisa é você aceitar que ali há um problema, que você tem a dor crônica. Outra coisa é você se conformar por ter dor crônica. Né? Porque se você aceitar, você tem que aceitar, mas você vai poder, a partir do momento que você tem o diagnóstico fechado, você vai poder se alimentar melhor para evitar as crises agudas de dor. Ela pode até estar ali, mas eu não agudizo ela a partir do momento que eu mudo a minha alimentação. A aceitação é um processo de compreensão, né? A aceitação é um processo de compreender aquilo que está acontecendo e achar as estratégias e não se conformar. Andresa, você, só para complementar aquilo que estava falando de fugir ou sentir dor e desistir de tudo, a mesma coisa acontece nos momentos de alegria e de euforia, né? Eu, por exemplo, hoje estou sem dor, eu podia dizer assim, azar de tudo agora, porque agora estou sem dor. E aí a mesma coisa da alimentação, né? No momento de euforia, eu entro num processo também de má alimentação, de alimentos inflamatórios, por euforia, por alegria, que é o que você falou no início da live, né, Andresa? Exatamente. E aí entra os padrões emocionais, né? O Armando e Rafa, é impressionante, assim, como que a mente, eu falo, a mente da gente mente pra gente o tempo inteiro, né? Tenta nos enganar o tempo todo. É o ego é terrível. Exatamente, porque, por exemplo, vários pacientes meus, assim,
estavam indo muito bem no processo, emagreciam 4, 6 quilos no mês, e aí pensava assim, eu tô magra. Precisava emagrecer 20, por exemplo. Tô magra. E aí começa a furar a dieta. Aí volta e fala, eu tinha emagrecido 5 quilos, mas eu saí os 2 finais de semana, tava muito empolgado, comi, bebi, aí volto com 1 quilo a menos. Ou seja, autossabotagem, né? Porque a mente tá Sim. contando uma historinha Vou ali. comemorar, emagreci, vou comemorar. Exatamente. Se você for parar para pensar, perder peso é mais fácil. Então, quando você começa um processo alimentar e atividade física, perder peso é isso aqui, ó. Consequência, né? Uhum. E é muito consequência. fácil, né? A partir do momento que você equilibra a alimentação, tá consumindo menos, tá gastando mais, tá tudo equilibradinho ali, bonitinho, você vai perder uma velocidade maior e a pessoa se empolga com aquilo. Só que ela se esquece que o cérebro dela, a mente dela, ainda não gravou aquilo dali. Você não é aquela pessoa ainda. Você precisa se adaptar. Transformação. Exatamente. Por essa transformação, onde você vai chegar no momento e falar assim, eu já sou isso daqui. Então eu posso mudar um pouco essa questão do processo de emagrecimento, de mudar a dieta, né? Mudar a questão da alimentação para que eu consiga fazer uma manutenção. Aí é diferente, né? Porque emagrecer, a princípio, é muito mais fácil. E aí dá a falsa sensação de que, uhul, brilhei, vou comemorar porque eu mereço, né? Vou sair para comemorar. Eu mereço. Essa é a reeducação alimentar, né, Andresa? É a reeducação alimentar. De hábito, mudança de estilo de vida, mudança de mentalidade, né? Que aí você vai levar isso para a vida. Alguém perguntou aí do magnésio, que se a receita padrão dissolver uma garrafa de vidro e usar durante 30 dias. Isso. Só que aí essa garrafa de vidro, ela precisa ficar na geladeira, tá? Tampada com tampa e na geladeira. Deixa eu fazer uma rapidinha aqui antes. Eu sei que o Armando tá querendo finalizar com o processo. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Andresa. Você tem uma pergunta ainda? Não, então você faz a pergunta. Eu vou fazer uma rapidinha, você finaliza e aí tem a pergunta surpresa. Tem pergunta surpresa. Entendi. Não, um comentário, tá? Andresa, a gente vem num processo de informação, de mais informação, as pessoas têm mais acesso à informação. Eu vejo um esforço de muitas pessoas em mudar os seus comportamentos alimentares, mas nós vivemos dentro de uma cultura, uma sociedade que tem uma cultura. E aí essa pessoa vira o ET dentro do ambiente social dela. E aí ela começa a ser apontada e olhada com outros olhos, os olhos não muito positivos. Né? Então, e aí existem os boicotadores da dieta da criatura coitada que está tentando ali ter uma vida saudável. Né? Então, assim, eu vejo muito, eu acho muito triste ler o que eu leio, que quer dizer assim, ó, mude seu círculo de amizades. Evite familiares. Aí eu fico, poxa vida, tu vai te antissocializar para poder ser saudável. É horrível mesmo. Né? Eu leio e fico assim pensando, gente, que triste isso. Porque assim, o que é? Claro. Educar, respeitar, né? Não é você que tem que mudar o seu. Não, porque assim, se eu saio com um grupo de amigos, cada um come o que quiser. E eu não tô nem um pouco preocupado, cada um vai comer. Mesmo, e assim, é engraçado porque a Rafa deve passar por isso. Nós somos da área da saúde e da educação física. As pessoas já começam assim, putz, o Armando tá aí. Não vou poder comer meu negócio. Eu não sei o que o Armando... Eu digo, gente, eu aqui sou só o Armando. Eu sou um ser humano igual a qualquer outro aqui. Você come o que você quiser. A vida é sua, o estômago é seu, a saúde é sua. Acontece mas infelizmente tem aqueles que dizem assim, não, olha só, cara, tu vai ficar aí comendo essas coisinhas aí, o que é isso?
e até te diminuem, menosprezam, tiram onda, né? E eu acho que emocionalmente é muito desafiador para uma pessoa que quer se tornar uma pessoa saudável ter que se ajustar e conviver dentro de um ambiente social assim, né? Sabe o que é interessante? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de doce. Raramente, é muito raro. Eu vou num aniversário, você quer uma torta, um brigadeiro? Eu falo, não, eu não gosto de doce. Não me desce. Pode ser um prazer momentâneo ali, mas depois me gera incômodo. Eu não gosto. Então tem gente que fala, é porque você é personal trainer, por isso que você não come doce. Eu não, gente, eu não gosto de doce, eu não tenho vontade de doce. É a associação da profissão com os hábitos alimentares. Exatamente. Tá, eu fiz um comentário que era uma crítica, tá? Não era pergunta ainda para sim. Pode fazer. Era só uma crítica social, para deixar clara a minha posição em relação a isso. Indignação. Andresa, a atividade física e alimentação, atividade física, come, por exemplo, eu sou uma pessoa que após a atividade física eu não tenho a menor vontade de comer. A atividade física, ela anula a minha fome. Tá? Como é que a gente... E tem pessoas que talvez façam atividade física e têm um apetite voraz depois da atividade física. Como é que o que seria ideal? Come, não come? O que deveria... usar como fonte de renovação de energia né, depois do treinamento? Depende, sim, muito do objetivo da pessoa, né? Se ela quer... O carboidrato é bom para repor a energia e a proteína para ganhar massa magra. Mas se ela tiver um objetivo de emagrecimento associado a essa atividade física, ela tem que aumentar a oferta de proteína no pós-treino e uma quantidade de carboidrato menor. Não que não consuma. Consuma um carboidrato como a proteína, mas mais proteína do que carboidrato. Tá? Para ela repor essa energia que ela gastou ali no treino e para ela ganhar, auxiliar na inflamação que foi gerada ali naquele treino para a construção de músculo, ela entrar com uma proteína. Aí ela pode comer, por exemplo, tem um lanche que ficou famoso, né? Que é uma batata doce com frango, que é um escondidinho de moranga com carne desfiada. Não precisa ser só batata doce com frango, né? Claro, ela pode jantar um purê de inhame com filé de peixe, um filé bovino, ou ela pode tomar um whey mesmo, proteína, depende muito... igual eu falei, depende muito do objetivo. E assim, eu quero falar mais uma coisa da dor, pode? Pode, claro. Fica à vontade, nossa. Que é uma suplementação que é interessante para a dor e a gente pode usar no pós-treino é a creatina com a glutamina e uma proteína com um aminoácido mais limpo. Então, a gente pode entrar... Aminoácido mais limpo. Uma proteína mais limpa. A gente chama de uma proteína clean label, assim. Uma proteína que não tenha muito corante, muito aromatizante, sabe? Que tenha um aminoácido, por exemplo, uma proteína hidrolisada, fica interessante de utilizar no pós-treino. E aí a gente pode fazer essa junção da creatina, da glutamina, ou do whey, ou do colágeno. Tá? 3 a 5 gramas de cada um. Por quê? Porque eles ajudam muito na resposta à dor e na produção do líquido sinovial. Então, porque eu tinha anotado aqui para falar e acabei... Não, mas maravilhoso, maravilhoso. Nossa, é uma informação muito pertinente. Valiosíssima. Esse shake... Trabalhando aí, a gente trabalhando aí com a questão, né, do resgate do movimento, da mobilidade muscular, onde a gente sabe que as articulações elas precisam desse líquido sinovial justamente para terem qualidade ali daquele movimento. Né? Então, mais uma vez, se você faz um trabalho de mobilidade e não tem talvez aí uma alimentação adequada para que você consiga melhorar isso, talvez você não tenha um resultado
porque falta alguma coisa, né? Exatamente. Então é importante olhar isso. Gente, olha só, vamos fazer o seguinte, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Até amanhã. Eu já tô até vendo. André, Ah, gente, o meu computador entrou em tela de bloqueio e parou a hora, eu não vi que horas eram. Eu disse, nossa, mas tem 15 minutos ainda. Pra que a Rafa tá com tanta pressa? ainda. André, poxa vida. Não precisa de aprofundar, eu sei que você já falou isso ao longo da live, né, durante a live, mas olha só, 3 perguntas. O que comer e o que não comer de jeito nenhum antes de dormir? Dê 2 opções de cada. Ó, o que não comer, De que jeito às nenhum. vezes Não torrada, biscoito de água e sal. De jeito nenhum. Nada que tenha farinha de trigo, bolo. O pessoal antigamente falava assim, eu tomo só um chazinho com os 4 biscoitos de água e sal. Ferrou. Inflamou tudo na hora de dormir. Né? O que comer? Uma oleaginosa, que é interessante. Um chá. O abacate, porque ele vai melhorar muito a qualidade do sono. Uma fonte de gordura boa, por exemplo, do abacate, é uma boa alternativa. Perfeito. Agora você é a favor do radicalismo? Vamos fazer uma dieta extremamente radical ou você é a favor do equilíbrio e da reeducação? Porque tem gente que entra num radicalismo muito grande. Sim, Rafa, eu sou também a tem favor da reeducação. O radicalismo, ele vai ser necessário em alguns casos. Por exemplo, a gente chama de dietoterapia, né? Uma pessoa que tem diabetes e ela não pode comer arroz branco, ela não pode comer açúcar. E aí, nesse caso, tem que ser radical. Por quê? Porque ela não pode, se ela comer, ela vai estar dando um tiro no pé, né? Agora, a gente pode flexibilizar a dieta, claro que pode. E o que é importante para a pessoa é aquilo que ela dá conta de fazer. Né? Não adianta a gente propor uma estratégia que a pessoa não vai dar conta de fazer. Eu te perguntei isso pelo seguinte: muita gente deixa de procurar uma nutricionista pensando na questão do radicalismo. Eu vou deixar de viver, eu vou comer 2 castanhas, não sei o que, isso não é vida, né? Então, essa pergunta ela foi realmente proposital, né? Para mostrar para as pessoas, existe a necessidade, né, do radicalismo, né, de acordo com cada um, mas para mostrar que, gente, reeducação alimentar é simplesmente criar novos hábitos. Novos hábitos criados não tem trabalho. Não, porque já instalou o novo hábito, né? Eu costumo brincar aqui, Rafa, que a gente pode comer de tudo, a gente só não precisa comer tudo. Exato. Perfeito. Exatamente. Nós vamos passar o contato da Andresa para o Marcos. Vamos, exatamente. Pro Marcos Domingues. Boa. O Marcos Domingues fez essa queixa na live sobre dor crônica. O Marcos Domingues é um fisioterapeuta especialista em dor crônica. Né? E ele fez essa queixa ele sentou na frente de um nutricionista, explicou a situação dele toda, aquilo que ele não gostava, que ele não se sentia bem. O nutricionista disse que entendeu e na hora que passou a dieta para ele, passou uma dieta fora totalmente daquilo que ele tinha conversado com o nutricionista. O nutricionista não ouviu ele, né? Então ele ficou muito chateado. Muito chateado. Não usou escuta, né? Não usou escuta. Ou por que o Luiz quer comer pipoca antes de dormir, Luiz? Luiz, meu filho. Pipoca é uma boa alternativa para comer à noite. Eu não vi, não. Essa pergunta eu não vi, não. Pode comer pipoca antes de dormir sem exagero. É uma boa alternativa para comer à noite, desde que ela não se micro-ondas, viu, gente? Sim. Armando. Tá, agora sim, ok. Entendi a chamada. Entendi a chamada. Tá. Você quer fazer a pergunta antes ou eu faço primeiro a minha parte?
Depois, ó, ok. Depois. Andresa não me conhece, né? Estamos nos conhecendo hoje. Andresa, eu criei um hábito, e a Rafa disse que agora esse hábito virou obrigação. A palavra obrigação me causa algumas sensações estranhas internas, tá? Então, eu tenho uma coisa que eu trabalho na minha vida. Quando a coisa vira uma obrigação, eu começo a olhar as coisas diferentes e eu tenho que trabalhar isso em mim. Então, não é uma obrigação, é um prazer. Eu faço isso com prazer. Eu ia falar isso agora. Eu sempre trago uma reflexão nos finais das lives, tá? Eu criei um hábito, eu gosto de fazer, eu peço a licença para fazer a reflexão sempre, tá? E aí hoje eu pesquisei muito, procurei, pensei, analisei, procurei textos e não encontrei nada que me satisfizesse. E aí eu sentei, peguei algumas palavras e escrevi aquilo que eu achava que seria interessante. E lá no início da live você tocou em alguns pontos disso, quando você falou em corpo, mente e espírito. E eu ri porque eu pensei assim, nossa, eu escrevi sobre isso. Então, assim, eu sempre tenho a felicidade de trazer alguma coisa que tenha a ver com a live, né? Felizmente. Por enquanto tenho dado essa sorte, né? Então eu escrevi o seguinte, tá? Eu escrevi assim, ó. Pensamentos e energias positivas são nutrientes que trazem amor e bem-estar para a sua vida e a vida de todos ao redor. Alimente o seu interior de boas vibrações. E uma essência bem alimentada, para continuar saudável, precisa de um corpo que também o seja, para nos permitir sermos a melhor expressão de nós mesmos. O movimento para sermos saudáveis exige esse equilíbrio. Corpo são em mente sã em corpo são. É o caminho para uma vida mais significativa e feliz. É isso. É o que eu acredito, né? Que a gente tenha que ter e que cada um tenha o direito e a liberdade de fazer as suas escolhas, né? Pensando sempre na maneira de ser saudável, porque não adianta fazer escolhas que a gente vai ficar doente. E é uma coisa que eu ouvi que é bem interessante. A gente não fica doente porque a gente começou a comer mal hoje. A gente fica doente porque a gente começou a comer mal lá 5, 10 anos, 15, 20 anos atrás. E aí, quando a gente fica doente, a gente diz assim, ué, mas o que está acontecendo? Onde é que veio isso que eu não estava doente até hoje? Né? Então, eu acho isso importante, a gente ter essa reflexão. E eu também acho muito importante aquilo que eu falei, eu vou repetir. Deixem as pessoas que querem se alimentar bem. Respeitem as pessoas que querem mudar seus hábitos, que querem ter mais saúde. Porque se o que eu faço hoje não me faz bem e eu quero modificar, eu tenho o direito de modificar, porque eu tenho o direito de ser feliz. E eu acho que as pessoas que convivem comigo, ou os amigos, não têm o direito de impedir que eu seja feliz. Exatamente. Eu acho que tem que olhar e dizer assim você é feliz assim, eu te respeito assim. Eu acho isso muito importante na sociedade que a gente vive, na cultura que a gente vive, dentro da alimentação, da alimentação saudável, que cada um faça aquilo que faz bem e que seja respeitada por isso. E aceita e integrada nos grupos por isso. Né? É só o recado que eu quero deixar. Hoje eu estou indignado com o negócio da alimentação. Andresa, a gente está com um projeto muito bacana, onde eu falei um pouquinho no início da live, que a gente vem tentando trazer o movimento de forma humanizada, mas não só o movimento do corpo, mas o movimento da saúde, de fato. O que te traz saúde é um movimento que você faz para a sua vida, né? E eu tô vendo agora que você tá aí nessa questão, né, das suas trilhas, das suas caminhadas, eu fico super feliz com isso. E eu tenho certeza que isso te traz um bem-estar muito grande, né? E a gente finaliza a nossa live com uma pergunta surpresa. Isso! Seguinte, pergunta surpresa. Pergunta surpresa. O movimento para você, ele te traz felicidade? Nossa, muito! Me faz muito bem. A gente vem com essa proposta, com esse projeto do Movimento Traz Felicidade. Isso. Para mostrar para as pessoas, tá inspirado Armando, tá pra caramba. Para mostrar para as pessoas que essa é a nutrição da vida. É o movimento do corpo, é o movimento que você faz em prol da sua saúde, da sua mente, que movimenta a sua vida. Você vai trabalhar melhor, você vai ter um relacionamento familiar melhor, você vai ter
né? Um casamento melhor, enfim, né? Então, tudo traz movimento. Todo movimento te traz um novo movimento. Então, a gente quer entregar isso para as pessoas. Eu gostaria que você finalizasse a live. Deixa aí uma mensagem para as pessoas aí em relação à alimentação. E eu acho que a gente conseguiu desmistificar muita coisa aqui hoje. Muita coisa. Nossa, eu fiquei... Meu caderno está cheio de anotação. Eu vou ter que assistir a live umas 3 vezes. Eu já assisto, eu já tenho o costume de assistir 2 a 3 vezes a live de novo, né? Mas essa aqui eu já anotei muita coisa. Muita gente que ainda vai assistir essa live. Muita gente que não é de BH, que deve estar pensando assim, nossa, como eu gostei da Andresa, mas eu não sou de BH. Sim. Fala um pouquinho, finaliza, deixa a sua mensagem final e fala um pouquinho se você faz atendimento online, alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas possam ter acesso a você. Porque eu acho que todo mundo precisa ter acesso a você. Eu vou colocar aqui na minha agenda que eu quero ter acesso à Andresa no futuro próximo. Vai ficar gravado. Né? Aos dois, a Rafa e o Armando, muito obrigada pelo convite. Nossa. É um prazer, eu atendo, sim, atendo online, desde o início da pandemia, né? O Conselho da Nutrição, ele liberou os atendimentos online, então a gente está atendendo o Brasil inteiro de forma remota, de teleconsulta. Então, se você não é de Belo Horizonte, dá para consultar, sim. E eu quero finalizar deixando uma reflexão que eu deixo em todas as palestras presenciais que eu dou para te levar a pensar, para levar o pessoal a pensar, né? Que o nosso corpo, ele é formado por 100 trilhões de células. 50 milhões delas se renovam diariamente. Para cada uma dessas 50 milhões se renovarem, a gente precisa de 48 nutrientes diferentes envolvidos em cada renovação celular. E aí a minha pergunta é, será que nós estamos em dia com o nosso corpo ou a gente está devendo para ele? Porque se a gente está devendo, não adianta a gente reclamar que o corpo não está nos dando de volta. Porque, na verdade, ele está nos dando de volta aquilo que a gente está dando para ele. Eu quero deixar isso para a nossa reflexão. Ou seja, maravilhoso. Sua alimentação te nutre ou te inflama? Inflama. Exatamente. Seu alimento está sendo seu remédio ou a sua doença? Perfeito. Gente, mas nossa, eu não tô querendo ir embora, não. Tô vendo aí mesmo. Nossa, eu achei sensacional, Andresa. Foi maravilhosa, foi assim, essa 1h30. Andresa já porque assim, exatamente assim, o tempo não passou. O tempo passou e eu nem percebi. Não, foi sensacional. Foi sensacional. A Andresa já estava sentadinha de pantufas no meu coração, agora ela tá deitada. Dormindo. Foi demais, foi demais. Andresa, te convido eu não sei se você vai conseguir assistir dia 22. Nós vamos finalizar a nossa segunda edição de maratona, gente. Escuta isso, com o monge Satyanata. Hoje chegou para mim, Armando. Chegou? Monge. Que legal. Seja monge. Tá cheio de anotação. Vamos demorar esse livro aqui até quinta-feira que vem. Vamos falar aí sobre as questões de positividade, respiração, meditação, que foi o que a gente iniciou, né? Falando um pouquinho sobre respiração. Mente positiva. E eu acho que todo mundo deveria assistir, porque como a gente falou, um pilar, ele completa o outro. E a gente precisa de ter aí esse equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio um pouquinho todos os dias. Tem dia que escorrega? Tem. Mas tá tudo bem, não tem problema. Mas a gente não pode desistir nunca, né? Não. Então, deixamos aí essa mensagem final. Andresa, tem nem palavras. Muito prazer. Prazer enorme, viu? Muito obrigada. Foi demais. Muito obrigado mesmo. Armando! Obrigada, meu querido, mais uma vez. Obrigado. Liberei minha indignação hoje. Agora que eu liberei minha indignação, eu vou comer um pedaço de bolo. Não, tô brincando, não vou não.
Tô a milhão. Não, tô Muito brincando. obrigada Não, vamos nos alimentar bem. gente. Obrigada por deixar a gente entrar aí na casa de vocês. É sempre um prazer trazer boa informação. Gratidão a todos que estiveram. Gratidão, sempre. Estão e que estiveram aqui. Mames maravilhosa. Beijo. Um beijo, gente. Beijo para todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Se cuidem. Tchau, tchau. Se alimentem bem agora, tá? Se alimentem bem. Vamos dormir, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até.